resultados. Isso. A cartilha, a gente tem a versão dela online, né? Que a gente pode encaminhar pelo WhatsApp, por e-mail. E a gente imprimiu algumas cópias, só que como eu não tinha certeza do número de pessoas, eu não sei se vai ser suficiente para todo mundo, tá? Eu peço desculpa, mas de qualquer forma a gente tem a gente vai enviar a cartilha por meios digitais, né? E na reunião que nós vamos participar no dia 16, a gente já tinha programado de fazer cópias para todo mundo. E aí a gente vai, então, depois entregar uma cópia para todos, tá bom? A gente fez na forma de gráficos, que foi os resultados que a gente obteve nessa pesquisa de mercado que foi realizada com 613. E o objetivo da nossa apresentação, do nosso encontro de hoje, é apresentar os resultados obtidos na pesquisa de mercado, que foi conduzida pelos alunos da UFB, que no caso fomos nós, por meio de um questionário respondido por 603 entrevistados. O objetivo desse questionário foi estabelecer o comportamento dos consumidores em relação ao mel e ao mel cremoso, buscando informações relevantes para orientar o desenvolvimento e a comercialização do produto. Interessante porque o mel lá é servido no café da manhã junto com queijo. E é a coisa que eu mais gosto, gente, é o melzinho com queijo, né? E aí a gente vai vendo que é o quê? É uma questão também cultural, que a gente tem que trabalhar, tem que ser feito um marketing muito bem feito em cima disso, para trazer esse tipo para a cultura do Brasil, né? Que a gente não tem essa cultura de usar o mel todos os dias. E aí veio vários exemplos que já deram de comida, alimentação, uma série de coisas que a gente vai trazendo, né? Mas para mim, hoje em dia, assim, mel com queijo é a coisa que eu mais gosto, né? Queijo é fácil pra gente, né? É isso aí. Muito obrigada pelas respostas, é muito bom para a gente ter essa noção de consumo mesmo de vocês, para analisar junto com as respostas que a gente foi tendo nos questionários. Outro resultado que a gente obteve com a aplicação foi quais as formas de consumo, que foi o que a gente perguntou para vocês, como que vocês consomem. E a gente viu que 26,3% das pessoas preferem comprar o mel em embalagem de 500 gramas, enquanto 24,1% compram na embalagem de 300 gramas. E a gente conseguiu avaliar por aí que o melhor tamanho de embalagem para comercialização, para a gente não perder também tanto produto em embalagens muito grandes ou muito pequenas para o consumidor. Outro dado importante foi que 53,3% das pessoas acreditam que a florada do mel interfere na qualidade dele e 37% não souberam dizer se interfere ou não. Foi que a gente fez uma média, né, das respostas dos consumidores e a gente viu que a maioria discorda que a produção do mel ela é sustentável e benéfica ao meio ambiente, porque a gente sabe que está errado, então mostra também o marketing que vocês falaram que precisa ser feito e a falta de conhecimento que muitos consumidores têm acerca do produto. A maioria também concordou que a cristalização do mel ela não é um indicativo de contaminação ou adulteração do produto e que ele está sim apto para consumo humano e que o mel pode conter diversas consistências, o que é bom para a gente, que a gente está querendo produzir o mel cremoso. Então a gente viu que as pessoas elas sabem que não vai estar associado a nenhum tipo de adulteração ou contaminação. Os consumidores também concordam que eles preferem comprar o mel em feiras ou direto do produtor, porque acreditam que a qualidade vai estar melhor, como eu mencionei, o que também é muito bom para a produção. Além de concordarem que consomem o mel devido a propriedades medicinais, eles mencionaram o uso em resfriados, gripes, etc. E é isso, esses foram os principais dados sobre o Cremoso mesmo, então, Eu tenho uma dúvida, tá? O Marco colocou isso muito sabiamente. É o seguinte: quando esse mel ele vai lá no mercado, ou o mel que a gente tem, ele cristalizou, certo? Se eu for em banho-maria, etc., eu vou ter algumas propriedades nele, com certeza. Seria interessante pegar esse mel que está cristalizado, embutidos, eu poderia transformar ele no mel cremoso, ao invés de eu processar ele
com banho-maria, vontade. Porque não é você pegar o mel e bater, não. Não é isso, não. Tem um monte de coisa envolvida. E a universidade ainda vai fazer outra coisa. Ainda vai ter um espaço assim. Quanto esse mel vai aguentar de prateleira? Quanto ele vai aguentar lá? Isso tudo a gente vai estar sabendo. Entendeu? Tem muita coisa ainda a chegar. A separação em camada, quando separa a glicose e a glicose, porque o processo não foi feito no Entendi. Respondendo a sua pergunta, o mel do mercado, o mel líquido, quando ele cristaliza, aí eles perdem a devolução. O mel cremoso é o que a sua esposa falou, é diferente. Já vai com rótulo cremoso. Na hora que eles separar a fase no mercado, aí eles vão pedir devolução. São processos diferentes. Tá? Agora, em relação ao processamento dele, o que a Valéria está falando que é uma cristalização controlada. A gente tem que garantir duas coisas. O tamanho do cristal, que tem que ser muito pequeno, para não dar aquela sensação de arenosidade na língua, que a gente não quer. A gente quer o aveludado, né, a cremosidade. E para garantir isso, além do tamanho pequeno, a gente tem que ter uniformidade. Todos esses cristais têm que estar pequenos. Se eu pegar um mel que já foi cristalizado e que já produziu cristais muito grandes e bater ele, alguns cristais grandes eu posso até quebrar. Agora outros vão permanecer. Aí o que é a tendência natural que existe? Desse cristal grande ficar cada vez maior. E você perceber como consumidor na hora que for consumir isso. E não vai ser o intuito. A gente quer a cremosidade e para isso a gente tem que garantir essa uniformidade de tamanho pequeno. Então quando a gente vai processar o mel cremoso, pelos estudos que nós fizemos aí dessas metodologias, as alunas levantaram mais de 20 metodologias diferentes. Né? Fizemos em tabela, porque cada uma tem uma informação, um enfoque diferente para a gente determinar o que a gente vai usar. Às vezes, para essa florada que a gente pegou agora, que ele tem uma tendência maior a cristalizar, vai ter um método que vai ser melhor. Às vezes, para uma outra florada, um mel silvestre, que é mais comum, né, que produz em maior quantidade, às vezes a gente vai ter que usar uma outra metodologia para processar ele. Então, o que acontece? A gente tem que preparar esses cristais de glicose e frutose, que são cristais naturais do mel, então a gente não vai adicionar açúcar no mel, a gente vai preparar esses cristais pequenos do próprio mel, então a gente vai controlar essa cristalização dele para garantir o tamanho pequeno e a uniformidade e usar isso aí para colocar nos méis para promover essa cristalização. Então não pode ser qualquer cristal, qualquer mel cristalizado que a gente pode usar no início, porque senão a gente não tem a cristalização controlada. Entendeu? Então assim, você consegue fazer um mel já cristalizado, só que você não vai ter esse controle que a gente gosta de ter na indústria de alimentos, na padronização dos nossos produtos, para a gente manter ali aquela qualidade. Para evitar, né, ou tentar aumentar a vida útil dele, para ele não separar a fase tão rapidamente, para ele ficar lá, para o consumidor comprar, para ter em casa, ele evitar. Esse é um processo natural, que ocorre com o tempo mesmo. Mas se a gente fizer essa cristalização de maneira adequada, controlada, a gente vai conseguir minimizar a velocidade desse processo e aumentar a vida útil do nosso mel. Foi uma questão interessante que você levantar, é que essa questão... Temos alguns dados importantes para então no futuro a gente conseguir produzir o mel cremoso, mas vamos entender primeiro do mercado. 87% dos entrevistados, eles não conhecem o mel cremoso ou nunca nem ouviram falar que existe o mel cremoso. Quando a gente estava aplicando o questionário, muitas pessoas falaram ali o que ele pensou, né? Que o mel cremoso é o mel cristalizado e tá tudo certo. Mas não é assim, a gente que está pesquisando, a gente entende que não é. Então, a segunda pesquisa, a segunda pergunta, após essas pessoas conheciam o mel cremoso, é se elas teriam interesse em consumir ou comprar esse mel cremoso. E eles falaram, a gente teve uma resposta aí de 92%, que foi a maioria dos entrevistados, que gostariam de comprar e consumir ou talvez comprar esse produto. Então, aí é onde eles falaram do marketing, que a gente tem um total alcance com esse produto do mel cremoso. E essa resposta ela só foi obtida através de uma informação que a gente deu para o público. Então, talvez a gente possa trabalhar melhor nessa
isso até no rótulo, por exemplo. A gente deu a informação que o mel cremoso ele possui a mesma composição do mel líquido e, além disso, ele também possui uma textura cremosa que facilita a sua aplicação e espalhabilidade nos alimentos. Então, a partir disso, as pessoas demonstraram interesse em comprar. E aí a gente mostrou essa foto, né, que a Vanelli pediu para passar aí, do produto. E a partir dessa foto, várias pessoas ficaram curiosas, né, em conhecer o produto, assim como vocês também estão. Mas, a partir dessa foto, a gente apresentou com o intuito delas poderem ter uma experiência, por exemplo, de ver a foto e pensar o que elas imaginam quando elas veem essa foto. Se elas veem um produto gourmet, se elas veem um produto que é fácil de espalhar, se ele é realmente cremoso ou não. Muitas pessoas imaginaram assim, ele tem um sabor suave, será que a cor dele vai ficar essa mesmo, né? Vamos ver. E pode passar. A partir dessa foto elas vão responder as outras partes do questionário. Bom, e aí analisando um gráfico que a gente perguntou para as pessoas com qual frequência elas consumiriam esse produto. E a gente obteve uma resposta que 65% dos entrevistados teriam interesse em consumir o mel cremoso com frequência igual ou superior a uma vez por semana. Lembrando que quando a gente compara lá na cartilha no início com o mel líquido, onde a frequência do consumo era 50%, essa mesma frequência de igual ou superior a uma vez por semana, a gente vê que aumentou assim um pouco nessa faixa, então as pessoas têm bastante interesse em consumir esse mel cremoso. E até o consumo aqui, se a gente comparar uma vez por mês, que aqui era de 14%, e a gente vê o do mel líquido, que as pessoas tinham interesse de 38%, a gente vê que as outras faixas teve um aumento bastante interessante. Elas pensaram, comer isso com queijo de uma forma mais, num cafezinho, assim, para saborear. Muitas delas também achavam que seria interessante esse produto para adoçar algum tipo de bebida, como chá, sucos e qualquer tipo de bebida. Também teve um interesse bastante alto, de 20,2%, em consumir ele puro ou como uma sobremesa. Também as pessoas associaram a consistência dela cremosa, assim, ao ver a foto dele num pote, pensar, será que parece com um doce de leite? Muitas pessoas perguntaram isso pra gente também. E o puro, né, continua. Também com biscoito, torrados, foi a maior parte, né? O maior resultado que a gente obteve foi em pães, torradas, biscoito e o waffle, porque elas associaram a textura cremosa na espalhabilidade, né, como se fosse ali uma combinação que vai ficar mais fácil de espalhar do que o mel líquido. Muitas das pessoas associaram a essa dificuldade ali, né, do mel líquido, às vezes até na garrafa, aquela garrafa grande, de espalhar o mel líquido ali nesses produtos que são mais consistentes. Bom, o local de compra, ele permaneceu o mesmo que o mel líquido. A maioria das pessoas tem interesse em procurar esse produto no supermercado, porque elas associaram também a embalagem, né? Quando você tem a facilidade de estar ali no mercado, de você estar no dia a dia procurando esse produto ali e bater no supermercado e ver aquela embalagem bonita, né? No mercado, nas gôndolas e nas prateleiras. Então elas associaram o produto a esse fato do supermercado. Porém, a gente tem também um dado importante, que é o diretamente do produtor. Né? 21% dos entrevistados também têm interesse em adquirir esse produto do produtor. Então a gente acha que vale a pena investir. Quando você visualiza esse produto, e aí eles respondiam. Em seguida, elas apresentavam uma outra foto e perguntavam: agora, quais são as primeiras palavras que vêm à sua mente quando você avalia esse produto? E assim para as 4 imagens. A gente faz um delineamento para que, para cada vez os consumidores não responderem na mesma ordem, porque nós pegamos essas 1.600 palavras e categorizamos ela no final a gente foram formadas 24 categorias, tá? E aí a Yasmin vai apresentar essas 24 categorias, formaram-se mais categorias, mas a gente tira aquelas categorias que teve uma menção muito baixa, assim, porque às vezes a gente viu assim, que as pessoas é isso mais significativo quando a gente compara, por exemplo, do mel cremoso com o mel líquido. Então, por exemplo, aqui a gente tem textura, que o mel cremoso na torrada teve tipo assim, uma significância bem grande, igual cremoso também, cores, mel cremoso no pote teve uma diferença significativa. Na verdade, dessas 9 categorias, só 7 delas são, tipo,
citam muito o mel cremoso como significativo. E duas delas, que foi apicultura e lácteos, foram as únicas. Não, lácteos não, gente, perdão. Apicultura e alimentos, só que citaram o mel líquido como uma presença mais significativa. Então, aqui a gente tem a espirada, que foi muito citada comparado ao mel cremoso, que aí teve cremosidade, até mesmo o nome do mel cremoso, cremoso, mais cremoso, cores, que aí teve muita diversidade de cores, aí teve dourado, amarelo, marrom, laranja, amarelado. Aprovação, aí a gente citou as palavras em de consumo em pães, torradas, biscoitos, foi 13%, né? O que se destacou mais foi o puro, que foi 27%. Né? Depois, e tem aqui como adoçante, né? De bebidas, ele foi 18%. Na hora que você pega o mel cremoso, a gente já vê uma diferença um pouquinho maior. O que era o mel puro, líquido, ele continua ali em destaque, ele continua com 20%. Mas você vê que passando em pães, torradas, biscoito waffle, ele de 13, ele passou para 25, ele quase dobrou. Porque essa cremosidade, essa espalhabilidade, você imagina passar ele mesmo num veículo ali para você comer, né? Porque ele vai ser diferente do líquido, porque o líquido você passa, às vezes ele escorre, o cremoso não. Aí ele vai ter essa praticidade. Então o pessoal aqui, a gente vê em números que associou isso, a característica dele com a forma de consumo. E o outro que se destacou aqui também, assim, foram os dois principais, né? Os outros ali, o puro, continuou também. Tem iogurte também, tem iogurte. É para uma adoçante e iogurte. Mas sobremesa. Como que foi em queijos? Porque esse também foi 9%, né? Foi 12,6%. Eu acho que em queijos não.